Saudações a todos, meu nome é Alan Trindade, esse é o Resenha Oculta e hoje nós vamos falar sobre magos. O livro possui 370 páginas, foi publicado em 1801, aqui no Brasil pela editora Mercúrio no ano de 1994 e seu autor é Francis Barrett. Bom, antes de tratar do conteúdo do livro, eu gostaria de agradecer ao Frater CB, que está em seu período de silêncio, então eu não pude contactá-lo para saber se eu teria autorização para falar seu nome aqui. Ele me deu esse livro de presente. Bom, eu gostaria de falar o nome dele, mas como não tenho autorização, então não vou poder. Então, meu caro, muito obrigado pelo presente, pelo carinho de sempre. Barrett talvez seja um dos pioneiros, ou o que a gente poderia chamar de vanguarda, da história recente do esoterismo e da magia, mais especificamente, porque ele surge com esse livro, com o título Magos, e atrela o seu próprio nome ao título. Isso pode parecer uma coisa muito natural para nós nos dias de hoje, né? Mas isso no ano de 1801, ou naquele período, não era algo tão comum assim. Por quê? Durante aquele período da Idade Média, ali, que é onde nós temos, né, a grande concentração de grimórios, esses títulos eles não tinham uma atribuição específica a uma pessoa em si. Muitos dos grimórios eles surgiam de forma anônima, ou seja, ninguém assinava quem os tinha escrito, até porque muitas vezes esses grimórios não eram escritos apenas por uma única pessoa, mas por mais de uma, ou eles davam um outro nome para o grimório, né, para o livro, de modo a também evitar a atribuição direta a quem escreveu. Então muitas vezes o nome era dado um nome de alguma personalidade histórica ou algum personagem religioso, bíblico, para causar esse distanciamento, para não haver uma atribuição direta. Então Barrett é um dos que surge nesse período recente da magia, que vai então dar o seu próprio nome para o título e vai ficar marcado aí na história como um dos pioneiros nisso. Obviamente que depois dele vão surgir outros indivíduos e iniciar essa corrente que nos surge, que chega até nós, né, até os dias de hoje, que vem então modificar todo esse comportamento, onde os indivíduos vão sim declarar-se abertamente produtores de todo esse material e não vai ter problema nenhum em relação a isso. Então, muito pelo contrário, né? Hoje em dia, se você não tem uma atribuição a um livro, por exemplo, como um autor, você até fica desconfiado, a não ser que esse livro seja histórico, aí você entende o contexto, mas se hoje um livro surge sem qualquer nome, né, isso nos causa estranheza. Quem escreveu esse livro? Então, ele é um dos pioneiros dessa corrente. E aí, nessa corrente, a gente está falando de 1801, é início do século XIX, porém, é praticamente século XVIII ainda, né, porque é o primeiro ano do século XIX. O mundo ocidental, né, passa por essa transformação de comportamento em relação à sua religiosidade, ou à sua espiritualidade também. Porque, como a gente falou no outro vídeo, né, é nesse século que vai surgir então o espiritualismo ali com as irmãs Fox em 1848, Allan Kardec 1 ou 2 anos depois, a teosofia, a sociedade teosófica, a própria Golden Dawn, que surge lá em 1888. Então você vê que é um século marcado por uma grande eclosão de espiritualidade dentro da Europa e que vai então se alastrar por todo o Ocidente. Uma das características marcantes desse livro é a quantidade de proselitismo que você vai encontrar nele o tempo inteiro. Também é preciso contextualizar isso, em função de que nessa época, e isso pode parecer óbvio para alguns, o fato de que ciência, magia e religião sejam coisas distintas. Isso é uma característica muito recente. Isso é uma característica do nosso tempo, agora do século XXI e etc. Nesse período, né, você não tinha ainda uma distinção muito clara entre o que era ciência, o que era magia e o que era religião, e essas coisas elas se intercruzavam, inclusive junto com a superstição também, né? Então você tem um intercruzamento entre o que era magia e superstição e o que era ciência e religião. Então essas coisas elas se mesclavam de uma tal maneira. Por exemplo, não podia ter um conhecimento científico se esse conhecimento não tivesse atrelado
ao conceito religioso, porque a ciência era então fornecida por Deus, né? Da mesma forma que você não podia praticar magia se você não tivesse esse atrelamento ao conceito religioso. E a gente está falando de conceito religioso, obviamente, do conceito cristão. Por quê? Porque a Igreja Católica era quem dominava todo o conhecimento. Então, tudo aquilo que estava externo à Igreja Católica era então considerado algo demoníaco. Então, tudo tinha que passar pelo crivo dela e tudo vinha dela, porque ela dominou, né, todo o conhecimento. Então, tudo que tivesse do lado de fora era então demoníaco. Então, uma coisa que vai causar estranheza provavelmente ao leitor desse livro é a falta de coerência no conceito sobre o que é bruxaria e o que é magia, por exemplo. O autor ele faz essa distinção, mas não fica muito claro sobre o que é o que. Parece que aquilo que ele fala de forma arbitrária, o que ele chama de bruxaria, né, de forma pejorativa, é muitas vezes muito semelhante ao que ele chama de magia, com a diferença de que, quando ele trata de magia no livro, ele vai sempre se referir a Deus. Então ele vai ter essa salvaguarda de dizer, olha, este aqui é um conhecimento fornecido por Deus, nós estamos fazendo isso em nome de Deus e, portanto, isso não é bruxaria. Tudo aquilo que não está sendo posto aqui como magia, ou seja, como um conhecimento advindo e para Deus, logo é bruxaria, é demoníaco e etc, etc. Então é um conceito que se tinha, né? Por quê? Porque é uma consequência da época. Mas hoje a gente já tem essas questões muito bem definidas, né? A diferença entre o que é ciência, magia e religião e superstição, mas ainda hoje a gente vê tentativas desse tipo de mescla. Então o que é possível perceber é que, com o passar do tempo, essas coisas elas foram se separando a um ponto de que hoje, quando você mistura essas coisas, causa problema. E a gente vê isso frequentemente nas questões sociais, né? Na política, por exemplo, quando nós vemos que pessoas tentam atacar a laicidade estatal, incluindo elementos religiosos, cristãos, etc., dentro de leis, ou impedindo o próprio progresso da laicidade real do Estado, tentando incluir esses elementos religiosos / cristãos. Bom, eu estou me referindo especificamente ao cristianismo porque eu não considero que a religião seja sinônimo exclusivo de cristianismo. Então, como nós temos uma gama gigantesca de religiões no mundo, eu acho injusto me referir ao cristianismo como religião no sentido exclusivista, né? Como se religião fosse um termo que designasse exclusivamente o cristianismo. Não. Existem várias outras religiões no mundo e não foram elas as culpadas, né, as responsáveis por muitos desses elementos históricos, desses fatores históricos que nós temos aí. Então, sempre quando a gente trata de Ocidente, né, Idade Média e todo esse contexto, e muitos dos nossos hábitos até os dias de hoje, eles são consequência de toda essa influência que o cristianismo e o catolicismo teve na nossa cultura. Bom, eu estou frisando essa questão só para deixar claro que o termo religião, apesar de ser usado como sinônimo de cristianismo, ele abrange um escopo muito maior do conceito, né, de religiões e etc. Nós estamos num período onde essas divisões elas têm que estar sempre muito bem marcadas. Ciência é uma coisa, religião é outra, magia é outra. Mas isso é uma característica dos nossos tempos que nós ainda estamos lutando para efetivamente ter essa divisão clara e demarcada. Porque no período de Barrett isso não era assim. E é isso que vocês vão encontrar o tempo inteiro nesse livro. Essa mescla. Então ele vai se referir muitas vezes à cura de determinada doença com elementos que são passíveis de serem associados a conhecimento científico, porém com grande apelo mágico e ou supersticioso. Então assim, eu não estou dizendo que magia e superstição são a mesma coisa. Porém, em muitos momentos você não vai ter uma noção muito clara se ele está se referindo àquilo como uma espécie de conhecimento mágico ou se aquilo ali é simplesmente uma reprodução de algo que se tinha tradicionalmente e aí ele atribui aquilo ali como se fosse um conceito mágico. Na verdade,
é até possível fazer essa distinção da nossa perspectiva, mas obviamente eu estou falando aqui da perspectiva do autor. Aí a gente entra também no outro ponto, que é a questão dos sistemas. Então, nesse período não se tinha ainda essa divisão muito clara dos sistemas da magia, né? A magia era algo que misturada todos esses elementos, então você não tinha essa divisão muito clara. Hoje em dia, o que a gente tem? A gente tem toda uma lista de sistemas mágicos que nós podemos escolher entre eles, né? Porque cada segmento que você quiser, as coisas começam basicamente entre direita e esquerda, né? Então você tem os caminhos da mão direita e os caminhos da mão esquerda, e aí você meio que decide sobre qual dos dois lados você quer seguir, ou se você quer seguir algo central. E baseado nisso você começa a selecionar os sistemas que existem de um lado, os sistemas que existem do outro, e por aí vai. E essa coisa não existia nessa época, né? Isso surge muito recentemente, já no início do século XX, com o surgimento dessas ordens mágicas, que vão começar a dar treinamento de magia para as pessoas. E elas que vão ter esse trabalho de fazer essa divisão, de criar realmente um curso, ou cursos, né, no qual vai instruir o indivíduo passo a passo, através de graus, para um determinado objetivo mágico final, né? Então o indivíduo, por exemplo, na Golden Dawn, ele ia cumprindo etapas, até chegar, e cada etapa que ele cumpria, ele alcançava um determinado grau. Da mesma forma, você vai ter isso em diversas outras ordens que vão surgir a partir dali. Bom, vamos então tratar do conteúdo do livro. Quem faz a introdução do livro é o Timothy Smith. Ele vem tratando de toda essa contextualização histórica que eu já falei anteriormente, e traz uma curiosidade sobre o preço do livro na época. E eu fiquei curioso para saber em quanto seria essa conversão, né? Porque o livro ele custava £1,07. Bom, eu tenho extrema dificuldade para lidar com esse dinheiro lá da Inglaterra e tudo. Eu até lembro que um dia eu precisava comprar um pote, esses potes de plástico com tampa, e aí era de noite, tudo, já estava escuro. E aí eu fui até uma loja e o senhor lá me falou o preço do pote. E aí eu peguei, e era menos de £1, menos de 1 libra, né? Eu trouxe aqui como curiosidade, eu lembrei, quando eu estava lendo o livro, eu lembrei dessa história, que ou as moedas não têm número, ou quando tem, não sei se vai dar pra ver aí, mas é muito pequeno, tá vendo? Esse é um penny. Então, um penny é menor 2 pence. Então, se é um penny, 2 pence. Então, um penny é menor, ok, 2 pence. Ou 2 pence é maior. Aí vem aqui, essa aqui é uma moeda de 5 pence. A 5 pence é menor do que a 2 pence. Ou seja, essa aqui é 5, essa é 2. A de 5 é menor do que a de 2. E não tem número. Isso é muito estranho para mim. Eu sou péssimo com matemática. Essa já é a de 10 pence. E a de 20 pence é menor do que a de 10. E aí quando tu tem um monte de moeda, tu vê isso tudo embolado, então é muito difícil saber o que é aqui. Porque não tem número, então você tem que ler e no escuro. E aí eu lembro que esse senhor, ele me viu com um monte de moeda assim na mão, eu contando, tentando encontrar o valor, ele falou assim, não, me dá aqui. E aí ele foi, botei todas as moedas na mão dele, e aí ele pegou lá o valor, acho que era 70 centavos, 70 pence, e aí ele pegou lá o valor e me deu o pote. Bom, mas voltando à questão. Aí eu fui procurar na internet quanto seria então £1,07 na época. Aí eu encontrei um site de 2005, um fórum, que o indivíduo faz essa conversão. Os dados são de 2005 e vou deixar claro aqui que isso pode estar errado, ou seja, foi um site totalmente aleatório que eu encontrei, mas parecia ser um site sério, no sentido de um fórum de discussão onde as pessoas estavam discutindo ali questões econômicas, etc. E aí esse indivíduo, então assim, com as devidas salvaguardas aqui de que o indivíduo pode estar errado e que eu posso estar errado nessa conta, ele diz que £1, naquela época, em 1801, seria o equivalente hoje a R$400, né? Então £1 seria 100 pounds nos dias de hoje, convertendo para o real seria cerca de R$400. Sendo que custava £1,07. Aí, shilling é uma
uma conta ali meio louca, mas seria quase 2 pounds, talvez 600 e poucos reais. Esse era o valor do livro na época. Então, vocês vejam, né? O quanto era caro adquirir um livro naquele período, de 1801. Era muito caro. Então, o Barrett, quando ele traz também esse livro, ele traz esse livro como uma... E esse é um slogan, né, que ele atribui ao título dele, que é uma espécie de tratado completo, né? Você tem aqui, ó, como subtítulo, Tratado Completo de Alquimia e Filosofia Oculta. Então, ele surge como uma espécie de resposta para todas as questões relacionadas ao ocultismo. Se isso é efetivo ou não, na nossa perspectiva atual, a gente vai ver no decorrer desse vídeo. Mas a questão é, ele era vendido dessa forma. E é até entendível na questão de marketing, se comparado ao valor, as pessoas naquela época, segundo esse fórum, né? Vou até colocar o link ali na descrição do vídeo para quem quiser consultar e de repente corroborar ou corrigir essas informações, questão do valor, né? Mas as pessoas recebiam nessa época menos de 20 pounds por ano. Então o valor do livro era mais ou menos o equivalente a um salário mínimo, né, da época também, para os ingleses. Então você teria que meio que trabalhar o mês inteiro para comprar esse único livro. E isso pra gente hoje pode soar muito impressionante, né? Porque hoje, por mais caros que os livros sejam, na nossa opinião, eles não chegam a esse ponto. É lógico que você vai ter livros aí que custam isso, mas são livros de exceção, né? São livros que vão vir com acabamento, com toda uma especificidade, né, que foge ao padrão, né? Então, bem se vê o quanto também nós somos beneficiados pelos tempos modernos, né? Que a gente tem internet, a gente tem facilidade de compra de livro e etc. Ou seja, não estudar nos dias de hoje, reclamar sobre a questão do estudo em relação ao ocultismo nos dias de hoje, é preguiça, é desinteresse, demonstra uma série de elementos que realmente deveriam fazer o indivíduo se questionar se ele quer seguir esse caminho ou não, né? Porque a internet está aí, com conhecimento de sobra para qualquer um interessado, e existe muita facilidade para a compra dos livros no sentido do preço ser acessível. Eu sei que tem gente que não pode comprar, mas existe essa compensação, né? Nem todo mundo pode comprar livro, tem acesso à internet e então pode obter o conhecimento, ou seja, é só uma questão de dedicação e interesse. Eu ia até falar aqui, mas não vou falar, vou deixar isso para outro vídeo, sobre o período pré-internet, né? Que eu sou de uma geração, eu e alguns outros indivíduos que fazem vídeos e podcasts nos dias de hoje, né, sobre o tema de ocultismo, e a gente é de uma época em que não tinha internet, então o conhecimento oculto ele era obtido através de outros meios, mas no outro vídeo a gente trata disso com mais profundidade. Bom, no seu prefácio, o Barrett vem explicando como funciona então a divisão do livro. Esse livro ele é basicamente dividido em 3 partes, ou 3 livros, no qual ele, na primeira parte, que seria então o primeiro livro, ele vem tratando da magia natural, da magia talismânica e de números. No segundo livro ele trata de cabala e de magia cerimonial, mas aí ele deixa um alerta dentro dessa segunda parte, dizendo que algumas informações não foram postas aqui. Por quê? O Barrett ele dava aula de magia na casa dele, às 11 e às 2 da manhã, acho que se não me engano às terças e quintas. Então ele reservou alguns conhecimentos específicos para esses alunos, tá? Então, apesar de ser um tratado que se propõe trazer todo o conhecimento no sentido de ser possível para o indivíduo praticar exclusivamente através do livro, ele então reservou alguns tipos de conhecimento para os seus alunos. E ok, até aí tudo bem, né? A gente não sabe que conhecimentos eram esses, mas no que tange à utilidade prática do livro, a utilização prática do livro, não restam dúvidas de que sim, o livro é suficiente para caso você queira então usá-lo como um grimório e praticar o conhecimento contido aqui. Bom, na terceira parte ele traz então a biografia, e aí a gente vai destrinchando cada uma dessas partes dos livros no decorrer do vídeo, né? Mas essa é a ideia geral. São 3 partes. Primeiro ele vem tratando da magia natural, depois da magia cerimonial, da alta magia, e então da parte da biografia. O capítulo que se segue se chama Introdução ao Estudo da Magia Natural. E aí ele vem falando de astrologia e de alguns trambiqueiros e da vulgarização da astrologia, e vem tratando então desses temas, né?
do conhecimento real, aplicável dessa ciência e da vulgarização dessa ciência que já então acontecia naquela época, né? Então você vê essa questão da astrologia. A astrologia sempre foi um ramo bastante popular, eu acho que entre as pessoas, acho que do mundo inteiro, né? Porque no mundo inteiro você vai ter astrologia e todo mundo meio que tem um interesse nisso, né? Meio que quer ler ali um pedacinho do jornal, por mais que muitos astrólogos discordem que aquilo ali seja efetivo para alguma coisa, e alguns magistas também, né, justamente por ser muito generalista e não tratar especificamente do mapa astral da pessoa, que é então o que diria, né, sobre as influências, etc. Mas de qualquer forma, vira e mexe, as pessoas estão sempre olhando ali. E uma prova disso é que essas coisas existem até hoje, né? E obviamente que tudo que tem apelo popular acaba atraindo indivíduos que não são tão honestos assim. E aí ele vem tratando disso. Logo em seguida ele vem tratando dos primeiros princípios da magia natural. E ele vem tratando de Bíblia e todo esse contexto, né, que você vai encontrar no livro inteiro, o tempo inteiro, sobre a relação de Deus, do Deus de Israel, né, do Deus bíblico, Jesus, etc., com a atrelação à magia. Então, assim, o que Barrett faz basicamente é tentar convencer o leitor de que todo esse conhecimento é então de origem divina. De que divindade? Do Deus de Israel, de Jesus, etc. Ou que deve ser atribuída, deve ser relacionada a ele. E aí, dessa forma, ele fica o tempo inteiro tentando convencer o leitor de que não é possível fazer essa dissociação, né? Não que ele talvez pensasse que alguém pensaria em desassociar uma coisa da outra. Eu acho que ele nem pensava nisso, né? Porque se alguém tentasse talvez desassociar a ideia da magia de Deus, seria então considerado bruxo, né? E ser considerado bruxo era então ser atrelado ao demônio. Então a magia, o termo magia mesmo, ela estava intimamente ligada ao conceito judaico-cristão. E aí, obviamente, né, esse é um posicionamento de um magista que vai considerar que a magia não é, então, o que o Deus de Israel condena. Seria, então, apenas a bruxaria, que seriam as práticas mais naturais, etc., com fins escusos na perspectiva deles. É um assunto meio complicado, meio intrincado, né? Bom, mas aí ele vai fazer todas essas justificativas e vai o tempo inteiro ficar citando passagens bíblicas. Uma das citações que ele faz se refere a Gênesis e o conceito do porquê o homem, então, se tornou o que é hoje, e toda aquela passagem ali do fruto, da árvore do conhecimento, e etc. Aí na página 42, ele traz assim: o ato de comer a maçã encobre com o nome casto concupiscência da carne, pois contém nele o conhecimento do bem e do mal, chamado de ignorância o estado de inocência. Certamente o mencionado conhecimento fomentou uma morte das mais sofridas e a perda irrevogável da vida eterna. Se o homem não tivesse comido da maçã, viveria livre da concupiscência e Eva, uma virgem, geraria através do Espírito Santo. Mas, tendo comido a maçã, os olhos dele se abriram e Adão começou a desejar com luxúria copular com a virgem nua, e acabou deflorando aquela que Deus destinou-lhe como ajudante. O homem perverteu a intenção de Deus, criando uma geração estranha na carne do pecado, o que corrompeu a natureza anterior, restando a carne do pecado acompanhada da concupiscência. O texto não insinua nenhuma outra indicação do conhecimento do bem e do mal, a não ser que eles perceberam que estavam nus. Ou melhor, perceberam que a sua virgindade estava corrompida, maculada pela paixão animalesca e deturpada. Em verdade, todo o seu conhecimento do bem e do mal está incluído na vergonha apenas das suas partes íntimas. Por isso, no 8º versículo do Levítico e em muitas outras passagens das Escrituras Sagradas, as partes íntimas são chamadas por uma única palavra: vergonha. Porque com a cópula da carne seus olhos se abriram, eles souberam que haviam perdido o bem, e isto lhes trouxe uma natureza degenerada, a vergonha e a obrigatoriedade inevitável e visceral da morte, passadas para a sua posteridade também. Então você vê, né? A atribuição que ele faz é de que o comer do fruto, que ele chama de maçã, né? Mas a Bíblia, até onde eu sei, não se refere a uma maçã, mas a um fruto, né? O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal.
Mas ok, a maçã é o símbolo, né, utilizado para ilustrar essa passagem. Ele se refere ao ato de comer a maçã como, então, a consequência disso ter tomado conhecimento da sexualidade. E a sexualidade, então, seria o mal, ou seja, a vergonha. É uma interpretação bem cristã, né, bem comum de se encontrar, bem católica também, né, que vai, então, considerar a sexualidade toda a problemática da humanidade. E aí ele faz esses apontamentos e ok, de uma certa maneira eu até me questiono se talvez a minha interpretação não esteja equivocada de fato. Mas eu lembro que há uns tempos atrás eu estava refletindo sobre essa passagem de Gênesis e eu lembrei da história de Newton. Porque a Bíblia se refere ao fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E eu ficava pensando assim, Adão e Eva eram seres inocentes, né? Não tinham noção de onde estavam, etc. E quando eles comem desse fruto, eles então tomam ciência da vida. Eles tomam conhecimento do bem e do mal, né? Ou seja, eles tomam ciência das coisas. E aí essa palavra ficou muito marcada na minha cabeça, ciência, né? O conhecimento. E eu pensava, talvez essa passagem esteja se referindo ao fato de que o estado de inocência foi perdido em relação a essa divisão e o homem tomou conhecimento então da ciência mesmo, da ciência conforme a gente, entre aspas, entende hoje, né? Ou seja, o homem começou a entender a diferença das coisas existentes na vida e tomar propriedade daquilo, né? Então, ser capaz de ser como Deus, né? Como a própria Gênesis vai indicar em determinado momento. Mas essa é uma outra interpretação, né, sobre a questão. Que então o homem sairia do seu estado de inércia e passaria então a ser um ser capaz, o ser potencial, ser tal qual como Deus. E eu lembrei da história de Newton, né, que também era um ocultista, que também era um indivíduo envolvido com os conhecimentos arcanos, que tem aquela passagem lá, passagem histórica ou pseudo-histórica, né, que diz que ele estava sentado debaixo da árvore, então cai a maçã na cabeça dele. E então, nesse momento que a maçã cai, ele teria então iniciado toda a ideia de gravidade, etc. E é curioso, né? Porque aquilo que é dito popularmente é que o fruto do conhecimento do bem e do mal seria então a maçã. E nessa história de Newton, uma maçã cai na cabeça dele. Ou seja, o fruto do conhecimento do bem e do mal, que é a maçã, caiu na cabeça dele. E ele então tomou consciência daquela ciência. De qual ciência? Da ciência da gravidade, etc. Então, bom, era uma associação que eu fazia, acho que é uma outra linha de pensamento, né, que vai contrária ao que o Barrett está falando aqui, porque ele vai associar tudo isso à questão da sexualidade. E aí ele vai desenvolver tudo isso em cima, toda essa ideia e esse capítulo, né, essa parte do livro, quando ele não estiver tratando dos elementos específicos, que vão tratar de bruxedos e etc., como ele chama de magia natural, ele vai fazer toda essa associação com a questão do pecado original, né? Que então ele associa como sendo a sexualidade. Aí, seguindo essa linha de pensamento, aqui na página 46 e 47, ele fala assim: para que o mal existisse ininterruptamente, Satã incitou não apenas os fratricidas e as pessoas muito mais, mas cuidou para que surgisse o ateísmo e o paganismo, fazendo-os crescer a cada dia. Então vejam aí, né, mais uma vez a questão cristã mesmo, né, que ele atribui. Ateísmo e paganismo são coisas, na concepção dele, terríveis. Aí na página 47 ele traz: então Satanás uniu no ventre de uma jovem bruxa ou feiticeira a semente desta com a semente do homem, tentando excluir nessa concepção nova e habilmente maquinada a capacidade de uma mente imortal. Usando as constelações para dispor a semente do homem para gerar estes monstros incomuns, conseguiu produzir uma geração adúltera e lasciva de faunos, sátiros, gnomos, ninfas, silfos, dríades, hemadríades, nereidas, sereias, sirenas, esfinges, monstros, etc. Os faunos e as ninfas das florestas, os mais belos dentre todos, mais tarde geraram entre si os seus próprios rebentos e, esperando obter para si e para seus filhos uma alma imortal, uniam-se aos homens. Mas isto aconteceu porque Satanás persuadia e enganava os homens para que copulassem com esses monstros, ao que os mais ignorantes facilmente sucumbiam. Por isso essas ninfas são chamadas de súcubos, mas Satanás cometeu coisas piores depois, frequentemente se transformando nas personalidades dos íncubos e dos súcubos.
de ambos os sexos. Destes, porém, só as ninfas conceberam pelos homens rebentos verdadeiros. Vendo que em vários lugares os filhos de Deus, isto é, os homens, indistintamente apegaram-se a elas como suas esposas, Deus resolveu eliminar a raça toda, nascida destas uniões infernais e abomináveis, por meio de um dilúvio, frustrando assim a intenção do espírito maligno. Então tu vê, né? O que ele está tentando fazer aqui? Ele está tentando atribuir todo o conceito pagão, né, antigo, ao demônio. Então ele está perpetuando a ideia, mesmo, né, mesmo que ele seja um indivíduo recente na história, né, dele de 1800 e pouco, né, 1801, quando ele publica esse livro, mas ele está profundamente arraigado com a ideia cristã e que praticou isso durante o tempo inteiro, que era o quê? Demonizar as religiões e conceitos antigos. Então todos os espíritos falados pelas religiões antigas, etc., são então entendidos como seres demoníacos, que só podem ser fruto do poder e das artimanhas de Satanás. Esse vídeo vai ficar meio falando disso, né? Eu tô meio que falando disso várias vezes, porque o livro é repleto dessas referências. Então falar desse título é inevitavelmente tratar desse assunto, né? Dessa relação do paganismo com a magia e o cristianismo. Então o livro é pouco prático no sentido de que se for comparar o todo, grande parte do livro é catequização, né? É uma tentativa de cristianizar o indivíduo, sempre com esse apelo proselitista, né? Tentando convencer o indivíduo de que o cristianismo é uma verdade, que Deus de Israel e Jesus são a fonte de toda a benesse do mundo, e que essas coisas outras, essas religiões outras, ou até o ateísmo, né, como ele fala aqui, ou seja, já se vê que nessa época já existiam indivíduos que já se declaravam, né, ateus, ele vai associar então ao demônio. Bom, e dentro dessa parte, do capítulo 2 ao 10, ele vem tratando sobre ungüentos e impressões aplicadas sobre amuletos, incensos, correspondências e antipatias, pedras e tipos de feitiço. Do capítulo 7, ele vai falando sobre sacrifícios de animais na magia simpática. Então é assim, tem muita gente que acha que essa questão do sacrifício de animal, dentro da magia, né, é uma coisa simbólica. Ok, existem escritos que vão tratar disso de forma simbólica, sim. Porém, entretanto, todavia, isso não é uma realidade comum a todo o contexto mágico. O sacrifício de animal, o entendimento de que a energia vital era muito poderosa de um animal, por quê? Porque ela estava mais próxima do nosso reino, né, do reino hominal, do reino do homem. Então você vai ter várias teorias que vão tentar justificar, ou não, algumas pessoas simplesmente praticavam por uma questão de simpatia mesmo, aquele animal parece com determinada coisa, ou ele tem um hábito que é semelhante ao que eu quero que aconteça para aquele indivíduo. Vou falar aqui um exemplo, tá? Tô dizendo que isso de fato seja. Se eu tenho um porco ele fica na lama, ele fica na sujeira. Então eu quero que o hábito daquele bicho seja impregnado na vida daquela pessoa. Então o que eu faço? Eu mato o porco para que a energia vital do porco eu então direcione para a vida daquela pessoa. Por quê? É como se eu estivesse tirando a essência do porco, o espírito do corpo, do porco, digamos assim, e eu vou jogar na vida daquela pessoa, para que ele se comporte como um porco. Então você vai ter essa característica que é uma característica de simpatia, né, de associação, ou pela própria questão vital mesmo, né, no sentido de aquela é uma forma de vida, então eu vou pegar aquela forma de vida e vou remodelar ela. É como se eu matasse um bicho, eu então tenho ali uma energia neutra, uma energia que não tem forma e não tem direcionamento algum. E aí eu direciono através dos poderes mágicos, etc. Eu vou trazer um outro livro posteriormente que vai tratar especificamente dessa questão do sacrifício animal dentro da magia e dentro da religião, e a gente vai se aprofundar mais nessa questão. Mas assim, podem ter existem N teorias que vão justificar o sacrifício de animais. Mas nem todo mundo que vai sacrificar animal vai ter essas justificativas ou vai se preocupar com essa justificativa. Então essa coisa de apoio, né, a questão do respeito aos animais no sentido de não sacrificá-los dentro de religião e magia, isso é uma coisa muito recente, né? Isso é uma coisa que surge agora,
né, todo esse movimento que vai tentar impedir esse tipo de hábito, mas durante um longo período da história isso foi praticado de forma absolutamente comum, não só de animal como de gente também, mas vamos tratar disso no outro vídeo. Na página 62, ele vem tratando de uma curiosidade aqui. Há um livro chamado Um Livro das Leis de Plutão, que fala das gerações monstruosas produzidas em desacordo com as leis da natureza. Sabemos que as seguintes afirmações são verdadeiras. Os vermes geram mosquitos, o cavalo, vespas, o bezerro e o boi, abelhas. Arrancando-se as pernas a um caranguejo vivo e enterrando, produzir-se-á um escorpião. Se secarmos um pato e o transformarmos em pó e o colocarmos na água, geraremos rãs. Se fizermos uma torta de pato, cortarmos em pedaços e colocarmos num lugar úmido sob a terra, sapos serão gerados. O manjericão triturado e colocado entre duas pedras gera escorpiões. Os cabelos de uma mulher menstruada colocados sobre o esterco geram serpentes. Os pelos da cauda de um cavalo colocados na água tornam-se vivos, transformando-se no mais perigoso verme. Existe um artifício pelo qual uma galinha, chocando os ovos, pode gerar a forma de um homem, o que eu mesmo sei fazer, a qual os magos denominam mandrágora, e que tem virtudes prodigiosas. Então, é bem semelhante àquela coisa que a gente tem no São Cipriano, né? Essas ideias de geração de vida através de meios que, né, não são meios comuns. Então, eu não sei que se atribua isso realmente uma questão mágica, né, e extraordinária. Você não vai gerar verme quando você colocar os pelos de um cavalo na água. Então, bom, mas é semelhante a esse ponto com o que a gente tem no São Cipriano, e você vai ver que parece que ou que um se apoia no outro para afirmar certas coisas em alguns pontos, que obviamente esse livro é bem diferente do São Cipriano, né? Mas existem coisas que se conectam, certas ideias, né? Que talvez fossem ideias então vigentes ou que eram passadas de geração para geração, e esses indivíduos então só reproduziam o que estavam ouvindo. Mas no caso aqui do Barrett, ele diz que sabe fazer isso, então é uma afirmativa, né? O capítulo que segue se chama Sobre Feitiçaria, vem falando sobre feitiços diversos envolvendo sangue menstrual, animais e plantas. O próximo se chama Sobre Luzes Mágicas, e aí vem falando sobre os efeitos fantásticos produzidos através de velas, lamparinas, etc. Sobre a arte do fascínio, fala então das propriedades prodigiosas que o olhar pode ter sobre o outro. Então toda essa primeira parte, né, desse livro, da magia natural, ele vem tratando exatamente disso, de todo esse conceito, né, da bruxaria ou de feitiçaria, que vem então tratando desses elementos mais naturais, né, daquilo que é mais tradicional, que não precisa tanto de explicação em termos de sistema. Você não vai ter uma preocupação necessariamente com grandes parafernálias mágicas, nem nada disso, uma grande questão cerimonial, mas é uma questão prática mesmo, né, você pegar um determinado elemento da natureza e fazer uma coisa ali rápida, pronto, já lançou aquela magia. Então o conceito, né, toda essa parte, ela é basicamente destinada a essa ideia. O capítulo que segue chama então O Verdadeiro Segredo da Pedra Filosofal ou a Joia da Alquimia, onde se desvela o processo de elaboração do grande elixir que transforma os metais inferiores em ouro puro, contendo as excelentíssimas e proveitosas instruções da arte hermética, desvelando aquele valioso e secreto remédio dos filósofos, que torna os homens saudáveis, sábios e felizes. Então isso é uma característica também, né? Que é uma coisa que acontecia nessa época, né? Esses títulos mesmo, né? Super pomposos que vão então introduzir. É até interessante porque hoje é exatamente o inverso, né? Hoje, quanto mais você conseguir comprimir esse título e torná-lo mais impactante, ele é entendido como melhor. Naquela época não, né? Você tinha toda essa roupagem, né? Bom, na introdução ele traz uma epístola chamada Epístola a Museus, que ele vem alertando sobre os riscos e os perigos de se cair na tentação da ganância quando se estuda a arte alquímica. Na primeira parte ele cita grandes nomes da alquimia, fala sobre as propriedades curativas da pedra filosofal e vem falando que o segredo para a obtenção da pedra não está no processo, mas sim na descoberta da matéria-prima. Na segunda parte ele dá 4 lições para a obtenção da pedra filosofal. Bom, cabe aqui um comentário também sobre isso. Esse capítulo, essa parte do livro é bem curta, né? Ele não traz nada de prático, ou seja, você não vai aprender nenhum processo laboratorial lendo esse livro aqui do Barrett em relação à alquimia, não vai.
Nem mesmo essas coisas que se dizem atualmente aí sobre a alquimia do espírito, a alquimia da mente, etc. Isso aí já é uma outra coisa também, isso daí é uma coisa meio que surgiu agora, em períodos recentes, décadas recentes, mas a alquimia laboratorial, aquela na qual você de fato vai efetivamente usar todos os elementos, né? Passar pelos processos de putrefação e blá blá blá, né? Isso você não vai aprender nesse livro aqui. Então, apesar do mistério envolvendo a arte alquímica, né? Uma coisa que ele fala é comum de se encontrar, e é um fato até os dias de hoje, né? O processo em si ele não é um mistério, pelo menos eles dizem, né? Os tratados alquímicos em geral eles falam isso, que o processo está largamente divulgado aí para todo mundo saber, sendo que o que de fato te leva à obtenção da pedra filosofal é a matéria-prima, e isso ninguém divulga. Apesar da matéria-prima, aliás, da pedra filosofal ser o objetivo final, existe uma série de processos outros que podem ser praticados e ser aplicados, né, no seu dia a dia e etc., para obtenção de coisas outras através da alquimia. Então você tem, por exemplo, a espagíria, que te dá uma série de outras possibilidades, porque ela vai tratar basicamente ali dos processos com plantas, etc. Então você vai ter a obtenção de elixires e coisas desse tipo que podem ser usadas também, que não são a pedra filosofal, mas que têm a sua função. Bom, mas isso também é tema para um outro vídeo. Se você tem interesse sobre alquimia, existe aí uma série de sites e livros que podem te guiar nesse processo introdutório. Esse livro ainda não vai te dar instruções desse tipo, a não ser essas instruções cristãs, morais, etc., que vai te falar sobre todos esses conceitos que você precisa então ser um indivíduo puro de coração, puro no conceito deles, né? E etc, etc. O próximo se chama O Mago ou a Milícia Celeste, contendo a prática constelatória ou magia talismânica, mostrando as verdadeiras propriedades dos elementos, meteoros, astros, planetas, a natureza das inteligências, espíritos, demônios e diabos, construção e composição de todos os tipos de selos mágicos, imagens, anéis, lentes, quadros, o poder e a composição dos números, fórmulas matemáticas e figuras dos espíritos bons e maus. Tudo ilustrado por uma grande variedade de belas figuras, tipos, letras, selos, imagens, caracteres mágicos, formando um sistema completo de conhecimento iluminado e ciência oculta, com a garantia de nunca ter sido publicado nada igual na língua inglesa. Bom, no capítulo 1, ele traz a importância dos 4 elementos e fala sobre a necessidade de conhecer todos esses elementos, né, que são os elementos base da magia ocidental, e da importância do conhecimento, da associação desses elementos para a construção dos talismãs. No capítulo 2 e 3 ele vem falando sobre a importância do fogo e da sua relação com a terra e dessas associações entre a materialidade e a questão espiritual. No capítulo 4 ele vem trazendo uma associação dos elementos com aquilo que ele chama de corpos perfeitos, ou seja, ele vem explicando que existem elementos físicos que são associáveis aos elementos por causa das suas características, suas propriedades físicas. Então ele diz que a terra é relacionável às pedras, que os metais à água, que as plantas ao ar e os animais ao fogo. E de como todos esses elementos eles se intercruzam. Então, por exemplo, você pega uma planta, você consegue relacionar os 4 elementos à forma física da planta, né, e a função de cada parte da planta. Então você tem as raízes, né, por estarem inseridas na terra, elas são relacionáveis ao elemento terra. Você tem as folhas à água, as flores ao ar e as sementes ao fogo. Então, as sementes por quê? Porque você tem ali a questão da vida, né? O princípio da vida e etc. Então, ao fogo, ou seja, vê-se que não é só a questão do fogo em si, a pira, né? Mas o conceito do que é o fogo como elemento vivo, gerador de vida e etc. Então, essas associações, né? Elas são básicas, né? Elas são encontradas em toda a literatura, acho que básica, sobre o estudo de magia e de ocultismo, porque basicamente a magia ocidental ela vai se posicionar sobre esses conceitos, né, do relacionamento do homem para com esses 4 elementos, que se dão tanto a nível físico mesmo, né, da água, da terra, do fogo, do ar, mas também dos conceitos por trás desses elementos, o fogo como espírito, o ar como a mente, a água como a emoção,
a Terra como o corpo e por aí vai. Então as associações são diversas. E quando você entende a base disso, né, você consegue até mesmo ensaiar as suas próprias associações ritualísticas, no sentido de você criar seus próprios rituais e etc. No capítulo 5 ele vem falando da relação dos elementos para com anjos, demônios e etc. No capítulo 6 ele vem falando que todas as coisas surgem a partir de uma causa única, que então seria Deus, e que a interferência de Deus dentro dessa ordem, né, é o que se chama de milagre. No capítulo 7 ele vem falando sobre a quintessência e do seu poder amalgamador entre as substâncias que existem no universo, ou seja, a quintessência está em tudo e ela que faz essa conexão entre tudo que existe no universo. No capítulo 8 ele vem falando da influência dos astros sobre as coisas que existem no mundo e que, dada a vastidão de coisas, né, o homem não tem a capacidade de verificar tudo isso. No capítulo 9 ele vem falando sobre a importância dos incensos produzidos sempre com elementos animais e vegetais para o fabrico de talismãs. Aí aqui na página 104 ele fala assim: que ninguém duvide das grandes coisas que as suas fumigações podem fazer no ar, especialmente ao refletirmos com Porfírio, que certos vapores exalados de sulfumigações apropriadas despertam espíritos aéreos, assim como o trovão, os relâmpagos e coisas semelhantes. O fígado de camaleão queimado no topo de uma casa provocará chuvas e relâmpagos. O mesmo efeito é produzido pela cabeça e pescoço queimados com madeira de carvalho. Há algumas sulfumigações que provocam, sob a influência dos astros, o aparecimento de imagens de espíritos no ar ou em outro lugar. A fumaça do coentro, do aipo silvestre, do meimendro e da cicuta, acompanhada de invocações, atrai espíritos cujas naturezas se harmonizam com estas ervas, que são chamadas por isso de ervas dos espíritos. Se fizermos fumegar a raiz da erva férula persa, junto com o suco da cicuta e do meimendro e com a erva Thapsus barbatus, sândalo vermelho e papoula negra, aparecerão formas estranhas, que podem ser afugentadas e destruídas com uma sulfumigação feita de aipo silvestre. Um perfume feito de calamita, peônia, menta e palma de Cristo afugenta todos os espíritos maléficos e as imagens fúteis. Certos fumos reúnem os animais e fazem-nos fugir. Plínio menciona que a fumaça da Liparis atrai todos os animais selvagens. Os ossos da parte superior da garganta do veado, queimados, atraem as serpentes. O chifre do veado, queimado, afasta as mesmas. O mesmo acontece com a fumaça exalada pelas penas do pavão. Os pulmões de um asno, ao serem queimados, afugentam todas as coisas venenosas. O fumo produzido por um casco de cavalo queimado afasta os ratos. O mesmo faz o casco da mula. O fumo do casco da sua pata esquerda afasta as moscas. Se uma casa ou outro lugar qualquer for defumada com a bires de um choco, misturada com estoraque vermelho, rosas e aloés, aspergida com água do mar ou sangue, a casa inteira parecerá estar cheia de água ou sangue. Aí ele continua na página 106 aqui, eu separei outra parte aqui. As sulfumigações devem ser usadas sempre que quisermos fazer um talismã, uma imagem ou coisa semelhante, sob a influência ou domínio de um astro ou um planeta. Em hipótese alguma, devemos deixar de fazer uma sulfumigação apropriada ao planeta ou constelação sob o qual desejamos realizar um efeito ou uma operação prodigiosa. Por exemplo, quando dirigimos um trabalho para o Sol, devemos sulfumigar com coisas solares, se for para a Lua, com coisas lunares, e assim por diante. Devemos ter o cuidado de observar que, assim como existe uma contrariedade ou antipatia entre as naturezas dos astros e dos planetas e seus espíritos, isso também existe entre as sulfumigações. Há uma antipatia entre o aloés, o olíbano de enxofre e o mercúrio, e os espíritos atiçados pelo vapor do aloés são apaziguados queimando-se em enxofre. Aí eu vou dar um exemplo aqui de uma receita que ele traz. Para a lua fazemos uma sulfumigação com a cabeça seca de uma rã junto com os olhos de touro, sementes de papoula branca, olíbano e cânfora, compostos com sangue menstrual ou sangue de ganso. Você vê aí, por exemplo, a questão da associação, né, do sangue menstrual com a ideia lunar e etc. Bom, eu já fiz um vídeo, né, falando sobre a importância dessa questão dos incensos e dos defumadores, baseado num livro.
quem tiver oportunidade, eu recomendo que veja, e da distinção entre o que é um incenso real, conforme esses aqui, né, apresentados nessa receita, e o que é essas coisas que se compra nessas lojinhas aí. Sobre essa questão da influência que as ervas, né, e as fumigações têm sobre nós, eu tenho um exemplo assim, pessoal. Eu vou destacar da história toda o que aconteceu, essa parte específica, porque a história toda eu vou contar num outro vídeo, quando eu estiver falando de um outro livro. Mas o que eu quero destacar é o seguinte: eu estava num estado alterado de consciência, e eu não estava com domínio sobre o meu corpo, né? E eu sentia a presença de umas pessoas que eram os responsáveis ali pelo lugar, quando eles se aproximavam de mim. Eu sentia a presença deles fisicamente, eu não os via, né? Porque eles vinham sempre para trás de mim, eu sabia quando eles vinham para trás. E além da sensação física da presença deles, eles vinham também com defumadores, né? Com incensos para me defumar, por causa do estado que eu estava. E era muito curioso porque existia uma certa defumação que eles passavam em mim, uma hora, eram sempre dois. Eu não sei como é que eu só sei disso, né? Eu sei que eram duas pessoas distintas e que cada uma tinha um defumador diferente. E tinha um defumador que, quando ele passava em mim, me dava muita raiva. Muita raiva. Então eu ficava num estado assim muito tenso e agressivo. Lógico que eu não levantei nem agredi ninguém. Me dava muita raiva aquele cheiro daquela planta, daquelas plantas, eu não sei. E logo em seguida que vinha esse que vinha me defumar com essa defumação, vinha um outro que me tranquilizava. E aí eu ficava calmo, assim, eu entrava num estado bem mais tranquilo. Me parece que é o que ele está falando aqui sobre as contrariedades, né? As antipatias que existem em todos os reinos, inclusive no reino das plantas, etc. Então tem que se observar essas questões, essa correlação dos planetas com as plantas, associações, etc. Os estados que você busca alcançar, etc. Porque, por exemplo, se eu estivesse dentro de um rito para Marte, né? Um rito marcial, talvez fosse interessante que eu usasse o primeiro defumador, porque me deixava com raiva. Então, se eu tivesse algum objetivo marcial, aquele ali seria mais interessante. Agora, se não fosse o caso, talvez o outro me completasse melhor. Isso, né, são coisas que a gente tem que sempre observar, assim, qual é o teu objetivo dentro do ritual? Você está fazendo um incenso para quê? Para qual tipo de talismã? Para qual ritual? E etc. Bom, mais detalhes sobre isso tem lá no vídeo. Aí aqui na página 108 ele fala sobre a necessidade de, além dessas observações, associações físicas, né, planetárias, etc., da intenção do magista, né, do quanto de convicção você tem que depositar também nessa feitura. Então ele traz assim: observando-se com precisão a ordem das sulfumigações expostas acima, conjuntamente com outras coisas sobre as quais passaremos a falar, necessárias para a completa realização da magia talismânica, muitos efeitos prodigiosos podem ser conseguidos, especialmente se levarmos em conta o que foi dito na primeira parte da nossa magia, ou seja, que a alma do agente deve estar em consonância com isso. Não sendo assim, de nada adiantam sulfumigação, selo, anel, imagem, retrato, espelho ou qualquer outro instrumento de magia. Não é somente a ordem, mas o ato de ordenar e a firme e poderosa intenção ou imaginação que produzem o efeito. Então o que ele está falando aqui? Que não é só o processo externo que tem que estar em consonância com o objetivo. É também todo o arranjamento interno. Então você tem que estar, e por isso que há essa troca, né? E por isso que eu venho falando já mais de uma vez, tanto nas resenhas escritas quanto nos vídeos, sobre a importância de não se cortar um lado em detrimento do outro. Por quê? A magia hermética, né, o conceito é dual, no sentido de que o externo e o interno, eles se influenciam mutuamente. Então, a mente e o espírito têm que estar em consonância, o interno e o externo têm que estar em consonância, o espaço e o corpo têm que estar em consonância com o objetivo. Então, por que existe toda a ritualística? Porque você tem que ficar impressionado por todo aquele aspecto externo para que o teu estado interno se assegure daquilo que está sendo exposto externamente e vice-versa. Então, se você só coloca todos aqueles elementos, mas internamente você não está convencido daquilo, você está cumprindo apenas metade do processo. Mas o ideal é o quê? É que haja a consonância, o objetivo é que haja a consonância desses dois lados, daquilo que é externo com aquilo que é interno.
para que então se produza os efeitos esperados através da arte mágica. No capítulo 11 ele fala sobre o poder e de como fazer anéis mágicos, e aí no capítulo 12 ele vem falando mais um pouquinho disso. Os filósofos, especialmente os árabes, dizem que quando a mente humana está muito concentrada no trabalho, une-se a mente dos astros e das inteligências através de seu propósito e seus desígnios. E essa união causa a introdução de uma virtude maravilhosa em nossos trabalhos e coisas. E como a mente apreende todas as coisas e tem o poder de todas as coisas, estas obedecem-lhe naturalmente, de onde provém necessariamente a força, principalmente para a mente que as desejou intensamente. E de acordo com isto, executa-se em relação a cada coisa que a mente afeta, a arte dos caracteres, das imagens, dos encantamentos e de algumas falas e muitas outras experiências prodigiosas. Assim, tudo que a mente daquele que ama profundamente afetar tem o poder de causar o amor. E tudo que for ditado pela mente daquele que odeia intensamente tem o poder de ferir e destruir. O mesmo acontece com as outras coisas que a mente almeja, com um desejo intenso. Todas essas coisas que a mente representa, dita por meio de caracteres, figuras, palavras, discursos, gestos e coisas semelhantes, reforçam o seu desejo e adquirem da alma do agente certas virtudes prodigiosas, na ocasião em que este desejo a invade. Então é isso, né? A função da mente nessa operação toda é justamente essa, de impregnar também. E aí é lógico, né? O que a gente está falando aqui, afinal de contas? A gente está falando só de mente? Não. A ideia é que a sua participação dentro da ritualística envolve a tua mente, o teu direcionamento mental. E o que teu direcionamento mental vai fazer, além de impregnar aquele determinado objeto, aquele talismã ou aquele objetivo? A tua mente ela vai entrar em consonância com os espíritos planetários. Ou seja, você se conecta com aquela determinada vibração e aí tanto a tua mente quanto a ação dos espíritos, elas se juntam para impregnar aquele determinado objeto com os objetivos. Aí aqui no capítulo 12, eu pulei aqui, mas ele antes do capítulo 13 ele fala isso. Ó. Assim como a crença inabalável realiza coisas prodigiosas, mesmo em trabalhos ignóbeis, a desconfiança e a dúvida dissipam e distraem a virtude da mente do agente, que é o meio entre os dois extremos. Assim fracassamos na tentativa de obter a desejada influência dos seres superiores, pois esta não pode juntar-se e unir-se aos nossos trabalhos sem uma virtude firme e sólida da nossa mente. Ou seja, é aquilo que eu estava falando antes, né? Você tem que se convencer, a tua intenção ela tem que estar muito bem direcionada e você vai criar toda uma série de elementos externos para demonstrar o teu interesse e se convencer também daquilo mais ainda, né? Então por isso que a ritualística ela também tem uma função de encenação, né? Todos aqueles gestos, todas aquelas palavras, etc. Elas têm uma função de te inflamar naquela tua intenção. E aí fazer isso que eu disse anteriormente, que ele vem tratando aqui, que é de fazer essa conexão, né? Você tem um objetivo aqui, né? Você está aqui, você se conecta com os seres daqui, e aí vocês fazem esse triângulo de ação, que é onde então vai acontecer o resultado, né? Que é onde a magia acontece. Você tem esses 3 pontos de ligação. No capítulo 14 e 15 ele vem falando da importância dos números e dos filósofos que deles faziam uso. Do capítulo 16 até o 26 ele vem falando dos números do 1 até o 12, de várias relações que ele traz com passagens bíblicas e dá explicações sobre a função de cada número e etc. Aqui está um exemplo da tabela. E todo esse capítulo esses capítulos vêm trazendo essas tabelas, essas associações com o hebraico e etc. No capítulo 27 ele fala da relação do hebraico com os números. No capítulo 28 ele vem falando sobre sigilos e etc, das relações numéricas, quadrados mágicos e os planetas. Aqui, ó. Um exemplo. Do capítulo 39 ao 45, ele vem falando sobre a influência dos astros, sobre as produções do magista, sobre a importância de se consultar as posições dos planetas para a realização dos objetivos ritualísticos, e sobre as imagens que são tradicionalmente feitas
com o objetivo de ter benefícios dos planetas. No capítulo 46, ele vem falando sobre a possibilidade de prejudicar pessoas através de talismãs e etc. Então o que vai ficar muito evidente aqui é a necessidade do conhecimento da astrologia para dar uma aplicabilidade para aquilo que ele vem falando nesse capítulo. O próximo que se segue se chama então O Mago ou a Milícia Celeste. Livro 2, primeira parte, contendo magnetismo e magia cabalística, desvelando os mistérios secretos da magia celeste, junto com a arte do cálculo pelos divinos nomes de Deus, mostrando a regra, a ordem e a regência de anjos, inteligências e espíritos abençoados, tabelas e selos sagrados, tabelas da cabala e etc., tratando também da magia cerimonial, invocação de espíritos, consagrações, círculos, etc., assim como de sonhos, profecia, milagres, etc., por Francis Bart, estudioso de química, filosofia natural e oculta, cabala, etc., ao que se acrescenta uma tradução das obras de Trithemos de Spanheim, ou seja, seu livro das coisas secretas e dos espíritos. O Mago, contendo magnetismo e magia cabalística, ao que se acrescenta um tratado sobre profecias, sonhos proféticos e inspiração. No capítulo 1 ele vem falando sobre Paracelso, magnetismo e ação à distância. No capítulo 2 ele fala sobre Pó Simpático, que é um livro de Edrícios Morrinos de Eburo, que é um livro que, segundo ele, vem tratando então da cura através do sangue, do pus, à distância, ou seja, utilizando esses elementos você então conseguiria transmitir a cura para uma determinada pessoa. No capítulo 3 ele dá exemplos de ações magnéticas. No capítulo 4 sobre o poder do magnetismo na intenção. No capítulo 5 ele vem tentando provar a ação do magnetismo e ele dá um exemplo meio estranho. Ele fala assim, ó, esta propriedade singular do sangue, isso é na página 198 na nota de rodapé. Esta propriedade singular do sangue, chamada por Helmont de poderes vitais, não é menos extraordinária que verdadeira, tendo eu mesmo testemunhado essa experiência no sul de Gales. Ela foi feita no corpo de um homem que tinha sido assassinado cruelmente durante uma briga noturna numa cervejaria. O suspeito do assassinato apareceu em público no dia seguinte, aparentemente despreocupado. O júri de inquérito em caso de morte suspeita estava reunido quando, 24 horas depois desse notório assassinato, o suspeito foi detido repentinamente e levado à presença dos jurados. Após algumas considerações, um certo Dr. Jones pediu que o suspeito fosse trazido para a sala. Pediu ao vilão colocar a mão esquerda sobre a ferida, um profundo rombo no pescoço e a outra mão sobre o peito. O tremor do vilão tornava evidente sua culpa. Mal ele tocou levemente o corpo com o dedo, imediatamente escorreram cerca de 6 ou 7 gotas de sangue, para o espanto de todos os presentes. Se alguém duvidar da verdade desta narrativa, por mais sábio e sério que se julgue, que me procure pessoalmente e lhe darei a sentença do juiz, com respeito e justiça, que o convencerá do fato. Francis Bart. No capítulo 6 ele fala sobre bruxas e sua relação com o Satanás e vem trazendo mais proselitismo, mais cristianismo. No capítulo 7 ele fala sobre as questões da alma. No 8 sobre as ideias e sua materialização no físico. No capítulo 9 sobre a intenção e a sua necessidade para a realização do poder do magnetismo. E aí é onde ele encerra esse trecho, então, que ele vem tratando basicamente disso, né, das relações magnéticas e etc, que era uma ideia também que tinha ali na época, que hoje meio que caiu em desuso esse termo, já não é mais tão usado e pouca coisa se vê por aí sobre isso, né. A próxima parte se chama então A Cabala ou os Mistérios Secretos da Magia Cerimonial, ilustrado mostrando a arte do cálculo pelos nomes divinos, a regra, a ordem e a regência de anjos, inteligências e espíritos abençoados, selos sagrados, pantáculos, contos da cabala, números divinos, caracteres e letras sobre milagres, profecias, sonhos, etc, 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 aprimorado e ilustrado com um grande número de figuras raras, pantáculos, caracteres, etc, 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 usados na arte da cabala. Magia Cabalística, o capítulo 1, que aí ele vem falando sobre a sacralidade da cabala e a necessidade de manter segredo sobre as suas intenções e trabalhos mágicos. No capítulo 2 e 3 ele vem falando que para praticar magia é necessário abrir mão dos desejos vãos e aprimorar o intelecto, e que é fundamental conhecer o Deus único, ou seja, o Deus de Israel. No capítulo 4 ele vem falando da árvore da vida, dos anjos, do significado dos nomes em hebraico e etc. No capítulo 5 ele vem falando de 72 nomes de Deus, mais traduções de nomes em hebraico,
e um pentáculo contra todos os males. Aqui, ó. Este selo é usado como proteção contra todas as desgraças, perigos e danos. Gravado em ouro puro, protege o usuário de todos os males. O capítulo 6 ele vem falando sobre a diferença entre anjos, espíritos, inteligências e etc. No capítulo 7 ele vem falando sobre os 9 espíritos malignos e suas atuações no mundo. Aí ele traz uns desenhos aqui no livro, eu não sabia desenhar muito bem, uns desenhos meio feiosos. Aqui e aqui. No capítulo 8 ele vem trazendo o anjo bom e ruim que nós trazemos conosco e que lutam por nós, né? Tentando nos levar para um lado ou para o outro, mas questão proselitista que ele o tempo inteiro fica misturando com aquilo que realmente interessa. No capítulo 9 ele fala sobre os gênios que acompanham o homem. No capítulo 10 ele vem falando sobre as formas de comunicação dos anjos e diz que o hebraico é uma língua que nunca mudou. Bom, não acreditem nisso. Não existe língua que nunca tenha mudado. No capítulo 11 e 12 ele vem falando sobre os espíritos que são chamados então por suas atribuições e suas relações com os poderes de Deus, planetas, ventos e etc. No capítulo 13 e 14 vem falando como evocar o gênio do momento em termos astrológicos e cabalísticos. No capítulo 15, sobre os caracteres sagrados que são distintos dos profanos. No 16, das diferentes formas de escrita e seu uso. No 17, dos sinais revelados por Deus. No 18, sobre a conjuração de espíritos planetários, anjos e etc. E no 19, ele vem tratando de necromancia. Aí essa é uma característica que esse livro também traz em si, que é quando ele começa a tratar da questão prática, né, que a gente já passou da parte talismânica, e aí ele vem tratar então da evocação. E aí essa primeira parte, ele vai tratar o quê? Da evocação tanto dos espíritos angélicos, né, mas ele também vai tratar da evocação de espíritos dos mortos, da necromancia. E aí ele divide essa prática, né, em 2 aspectos. A necromancia, então, que ressuscita os corpos, e a ciomancia. Aí ele traz assim, na página 251. Há 2 tipos de necromancia. Um que ressuscita o cadáver, o que não é feito sem sangue. O outro, a ciomancia, onde é suficiente evocar a sombra. Concluindo, todas as experiências são feitas ao lado do cadáver do morto, seus ossos e seus membros ou qualquer coisa que lhe pertença. Estas coisas têm um poder espiritual favorável para si e, por causa da semelhança e da propriedade do que lhes é familiar, atraem facilmente a descida de espíritos malignos. O necromante, fortalecido por sua ajuda, pode entremeter-se nas coisas humanas e terrestres, acalentar paixões ilegítimas, causar sonhos, doenças, ódio e paixões semelhantes. O necromante pode conferir a essas coisas o poder da alma quando está ainda envolvida no espírito lacrimoso e túrbido, errando em torno do corpo abandonado, e pode assim cometer as mesmas coisas que os espíritos malignos. Portanto, ele supõe que as almas ímpias e impuras que não se arrependeram quando arrancadas violentamente de seu corpo, que não foi enterrado, erram em torno do cadáver ao qual são atraídas por afinidade. A questão da sombra, ela é inclusive praticada por algumas religiões e etc, né? Então, quer dizer, você atrai o espírito de pessoas que morreram através de elementos que são simpáticos a elas, como bebidas, elementos que remetem ao contexto da sua morte, etc. A gente tem isso muito claro aqui no Brasil, né? Com as religiões que lidam com Exus e etc. No capítulo 20 ele vem tratando sobre sonhos e profecias e de como se preparar para oráculos. Em seguida aqui então ele vem tratando a perfeição e a chave da Cabala, ou magia cerimonial. Segundo livro, segunda parte. E ele vem trazendo mais explicações sobre os espíritos, suas formas e hierarquias. Sobre pentáculos, ele dá instruções passo a passo de como construí-los. Sobre consagração, ele vem falando da importância de exorcizar e consagrar os itens utilizando passagens bíblicas e atribui o poder do magista à força da oração. Aí ele traz uma lista dos itens, a água, azeite, etc., e vem instruindo sobre o que o indivíduo tem que fazer, né? Ou seja, sempre em referência à questão bíblica, cristã e etc., como ele deve proceder então
no tratamento com esses elementos. Sobre invocação de espíritos malignos, ele traz 2 rituais para consagrar um livro dedicado a esses espíritos e uma preparação de templo para a evocação de espíritos benignos. Sobre o lame, onde ele traz as instruções sobre o lame a ser utilizado no ritual de evocação. Sobre oráculos recebidos em sonhos, ele traz um passo a passo de como ter sonhos proféticos, com anéis e tabelas. Sobre o método de evocar espíritos malignos, ele vem trazendo o processo ritual padrão, né, que a gente encontra comumente na prática da magia cerimonial. E aí eu destaquei aqui a questão do uso da espada, que, né, é uma das armas mágicas usadas dentro da ritualística. Então ele traz assim, na página 276. Terminadas as maldições, isso caso o espírito se recuse, né, a aparecer, terminadas as maldições, parar, e se o espírito aparecer, o invocador deve voltar-se para o espírito e recebê-lo com boas maneiras. Sinceramente, perguntar seu nome, escrevê-lo no papel sagrado e perguntar-lhe tudo o que quiser. E se o espírito parecer obstinado, ambíguo ou mentiroso em alguma coisa, conjurá-lo com conjurações convenientes. Se algo parecer duvidoso, fazer fora do círculo a figura de um triângulo ou um pentágono com uma espada consagrada e impelir o espírito para dentro dele. Se receberes uma promessa que queres confirmar com um juramento, estende a espada para fora do círculo e faz o espírito jurar colocando sua mão sobre a espada. Tendo obtido do espírito o que desejas, ou estando a contento, dispensa-o com palavras educadas, ordenando-lhe que não faça mal. Se ele não quiser partir, obriga-o a isto com conjurações poderosas. Se necessário, expulsa-o com exorcismos e fumigações adversas. Depois que ele partiu, não saias do círculo. Permanece e usa alguma prece de agradecimento a Deus e aos anjos bons, como também ora por tua defesa e conservação futuras, depois do que podes partir. Então isso é mais uma amostra, né, do uso da questão das armas mágicas, que demonstra que nem sempre algumas armas mágicas são substituíveis, né? Por quê? Se você precisa fazer algo fora do círculo, estando dentro do círculo, você não pode sair do círculo. Logo você precisa de uma arma que seja grande o suficiente para alcançar o lado externo. Então, a espada, nesse caso, ela não é substituível. Por quê? Você, como ele diz, né, você precisa fazer um triângulo ou um pentagrama do lado de fora. Se você sair, você corre o risco de ser atacado. Então, você precisa dessa extensão, né? Então, as pessoas muitas vezes falam assim, você pode trocar isso por isso, né? Bom, tradicionalmente, esse é um dos motivos do porquê nem sempre essas substituições são possíveis dentro da magia cerimonial. E aí um outro destaque também que ele traz aqui nessa parte e que entra em contradição com o que algumas pessoas dizem modernamente, além dessa questão da substituição dos usos das armas, né, é em relação à visibilidade dos espíritos. Ou seja, é recorrente algumas pessoas dizerem, né, essa questão mentalista, psicologista e etc., de que os espíritos, na verdade, são frutos da nossa mente, etc. E muitas pessoas entendem isso, né, essa atribuição da questão mental, como que se os espíritos fossem descritos então como uma pura intenção do magista. Ou seja, o magista intenciona ali que tenha algum espírito e pronto. Mas na verdade, o que esses grimórios vão trazer, e Bart também traz isso, né, um dos que afirma isso também, é sobre a visibilidade dos espíritos. Ou seja, não é algo, se é algo da imaginação ou não, a gente não vai ter como afirmar. Mas a questão não é algo que é invisível aos olhos do magista. Então dá para afirmar que os espíritos existem? Não. O que a gente pode afirmar, baseado nos textos, é que eles são visíveis. Se isso é fruto de uma ilusão criada pelo próprio magista no momento do ritual, ou não é o ponto aqui. Mas o que é dito recorrentemente, tradicionalmente, é que sim, esses espíritos são visíveis aos olhos do evocador, do magista, daquele que está praticando o ritual ou daquele que estiver acompanhando no ritual. Por quê? Muitos desses rituais eram feitos por 2 pessoas. Então,
muitas vezes o magista ele não via, mas ele tinha um vidente que era quem enxergava o espírito e recebia então a comunicação. Então isso também é uma possibilidade. Mas aparecendo para um ou para outro, o fato não havia dúvidas de que esses espíritos então eram visíveis. Tanto que você tem uma série de orações e etc. que levam esses espíritos ao aparecimento, né? Impelem eles ao aparecimento real, né? A visibilidade, não é efeito com as sensações nem nada do tipo, não. Os grimórios afirmam, esses indivíduos afirmam sobre visibilidade. Aqui é uma das imagens clássicas que aparecem quase sempre quando esse livro é citado. O espírito ali de Cassiel, ali do livro mágico que ele cita aqui também, que acaba por encerrar o próprio ritual nele. Isso é melhor explicado no outro livro que eu vou falar mais pra frente. A próxima parte então se chama sobre a composição específica do círculo mágico, sobre exorcismos, bênçãos e as conjurações para cada dia da semana, a descrição do processo de trabalho, segundo livro, terceira parte. E aí ele vem tratando, aqui no primeiro momento, sobre o círculo. Aqui na página 282 ele fala: ao fazer um círculo, é preciso considerar em que época do ano, que dia e que hora queres fazê-lo, que espíritos queres chamar e que astro ou região eles pertencem e que funções eles têm. Então esse aqui é um círculo que vai bem além daquele círculo normal que a gente está acostumado, que é o círculo que é só um círculo. Ele vai trazer bem mais complexidade para esse círculo, né? Então, para começar, portanto, faze 3 círculos com um diâmetro de 9 pés, distantes cerca de 1 palmo um do outro. Primeiro, escreve no círculo do meio o nome da hora em que fazes o trabalho. Em segundo lugar, escreve o nome do anjo da hora. Em terceiro lugar, o selo do anjo da hora. Em quarto lugar, o nome do anjo que rege o dia em que fazes o trabalho, e os nomes de seus ministros. Em quinto lugar, o nome da época do ano corrente. Em sexto, o nome dos espíritos governantes desta parte da época, junto com o de seus presidentes. Em sétimo, o nome da cabeça do signo regente na época. Em oitavo, o nome da terra, correspondente à época do trabalho. Em nono lugar, completando o círculo do meio, escreve o nome do Sol e da Lua segundo a regra da época em questão, pois os nomes mudam conforme a época. Nos 4 cantos do círculo externo, desenha os nomes dos grandes espíritos do ar, que presidem o dia em que farás o trabalho, ou seja, o nome do rei e de seus ministros. Fora do círculo, faze pentágonos nos 4 cantos. No círculo interno, escreve 4 nomes divinos com 4 cruzes intercaladas. No meio do círculo, do lado leste, escreve Alfa e do leste Ômega, e uma cruz deverá dividir o círculo ao meio. Terminado o círculo, de acordo com a regra, deves consagrá-lo e abençoá-lo, dizendo. Aí ele vem com uma oração em nome da Trindade Santa, abençoada e gloriosa, etc. E aqui tem uma imagem de como ficaria mais ou menos. Bom, como eu disse, é bem mais complexo, né, do que a simples feitura de um desenho, mas que você vai colocando ali graficamente todo o contexto em que o seu trabalho e para qual objetivo o seu trabalho está sendo feito. Ainda nesse capítulo ele traz invocações e banimentos e uma lista para invocações para cada dia da semana. O próximo ponto então é a magia e a filosofia de Trithemius de Spanheim, contendo seu livro de coisas sagradas e a doutrina dos espíritos. Com muitos segredos curiosos e preciosos, até agora desconhecidos pela maioria, a arte de atrair os espíritos para dentro dos cristais, etc., com muitas experiências nas ciências ocultas, nunca antes publicadas na língua inglesa, traduzido de um manuscrito latino por Francis Bard, estudioso de química, filosofia natural e oculta, a cabala e etc. Bom, e é aqui onde surge o interesse meu e de muitos outros por esse livro do Bard. Por quê? Esse livro, ele é em grande parte um livro de interesse pela maioria das pessoas, muito mais pelo valor histórico que ele tem, pela importância que ele teve no seu período, pelo conhecimento que ele reuniu, mas muito arraigado com essa questão proselitista, né?
do que efetivamente por uma praticidade. É lógico que ele traz aqui a sua praticidade, mas essa parte prática ela é muito pequena em comparação ao resto. Vocês veem que a maior parte desse vídeo, por exemplo, eu falei de conceitos, de coisas que ele traz em relação ao cristianismo e etc. E muito pouco eu vou poder falar sobre a parte prática. Por quê? Quando se trata da parte prática, ele é muito direto. Tanto nesse capítulo anterior que eu acabei de dizer, que ele basicamente diz para você assim, olha, é assim que se faz o círculo, é isso aqui é dessa forma que você tem que exorcizar e você tem que fazer assim, assim, assado, ponto. Tá aqui cada dia da semana você vai fazer, na segunda-feira é o espírito tal, na terça é tal e assim por diante, e ponto. E a mesma coisa se dá em relação a essa parte aqui de Tritêmios, que é dita por ele, né, por Barrett, que foi uma tradução, que ele pegou então esse capítulo, incluiu aqui a partir de uma tradução desse sistema que teria sido então criado por Tritêmios. Que sistema é esse? É da arte de atrair espíritos para dentro de cristais. O conceito é basicamente que o magista ele fica dentro do círculo com uma varinha de ébano e do lado de fora existe um objeto que eu vou mostrar aqui para vocês, a qual uma bola de cristal fica acoplada. O magista de dentro do círculo ele faz então as invocações para esses seres planetários, para esses anjos. Eu vou chamar aqui de anjos, tá? Ele também se refere como anjos. E então há essa comunicação. A ideia é basicamente essa: você tem um magista dentro do círculo com uma varinha e a bola de cristal do lado de fora, e então há essa comunicação. O capítulo tem apenas 5 páginas. É isso aqui. Mas é um sistema bastante interessante que despertou a minha curiosidade, despertou a curiosidade de outros magistas, e é então que vem o porquê do interesse em cima desse livro também. Ou seja, existe o fator histórico da importância que esse título teve e tem essa parte aqui em destaque que chama atenção por esses dois aspectos, né? Por ser um sistema ao qual ele não dá muitos detalhes, aparentemente muito simples, e que praticamente é ele quem traz isso aqui, é ele quem anuncia esse sistema para aqueles que viriam a posteriori. E apesar dele atribuir esse sistema a Tritêmios, de Spanheim, algumas pessoas vão considerar que na verdade ele estava usando aquele antigo método que se fazia antigamente, que era o quê? De atribuir a uma determinada personalidade, a uma determinada figura histórica, um determinado sistema ou livro. Então algumas pessoas vão considerar que na verdade quem criou isso aqui, esse sistema, foi Barrett, não foi o Tritêmios. Bom, mas aí são elucubrações, etc. A questão toda é, o interesse por esse sistema chamou a atenção de um grupo de indivíduos que gerou esse livro aqui, Gateways Through Stone and Circle, que eu li logo subsequentemente a leitura do Magos, justamente porque esse livro é totalmente baseado nesse capítulo de como atrair espíritos para dentro de cristais. Então a próxima resenha ela está intimamente atrelada a esse livro aqui do Magos, e então é resenha sobre esse livro aqui e a prática de atrair espíritos, que foi feita por esse indivíduo aqui chamado Ashen Chassan, que inclusive tem um blog, divulga várias das fotos de todo o processo ritualístico que ele cumpriu. Bom, e aí eu não vou falar muito sobre isso porque a outra resenha vai tratar em detalhes sobre toda essa questão. Então, se você tem interesse sobre o Grimório, sobre esse livro aqui do Magos, do Barrett, eu recomendo que você assista então a próxima resenha, porque ela vai ser então muito mais específica, né? Porque o Ashen ainda não vai trazer todo esse peso proselitista que o Barrett traz no Magos, né? Então ele é muito mais focado na prática, né, de como ele desenvolveu a ritualística baseado nesse capítulo, que é então atribuído a Tritêmios. Então chegamos à última parte do livro, né, que é a Biografia Antiqua, ou Relato das Vidas e dos Escritos dos Magos, Cabalistas e Filósofos Antigos e Modernos, desvendando os princípios e as doutrinas dos precursores das ciências mágicas e ocultas, os mistérios dos pitagóricos, gimnosofistas, egípcios, Brahmani
babilônios, persas, etíopes, caldeus, incluindo um relato especial e interessante sobre Zoroastro, filho de Oromásios, o primeiro a instituir a filosofia por fogo e a magia, também sobre Hermes Trismegisto, o egípcio, e outros filósofos famosos por seu conhecimento, sua devoção e sabedoria, ao que acrescentamos um breve ensaio provando que os primitivos cristãos eram magos, que predisseram, reconheceram e adoraram o Salvador do mundo, fundador da religião cristã. E aí ele vai falando sobre Zoroastro, filho de Oromásios, Hermes, cognominado Trismegisto, ou o sábio 3 vezes grande, Apolônio de Tiana, breve narrativa de seus famosos milagres, profecias, visões, acontecimentos, etc, etc. Petros de Abano ou Pedro de Apona, doutor em filosofia e física, etc. Apuleio, o filósofo platônico. Aristóteles, o peripatético. Artemidoros de Éfeso, o sonâmbulo ou sonhador. Os babilônios. A vida de Heinrich Cornelius Agrippa, cavaleiro, doutor de ambas as leis, conselheiro de Carlos V, imperador da Alemanha e juiz do Tribunal de Sucessões, Alberto Magnus, Roger Bacon, comumente chamado de Frei Bacon, George Ripley, John e Isaac Hollandus, Philippus Aureolus Theophrastus Paracelsus Bombast de Hohenheim, o príncipe dos médicos e filósofos por fogo magnífico, médico polêmico, o Trismegisto da Suíça, o primeiro reformador da filosofia química, iniciado na alquimia, cabala e magia, secretário fiel da natureza, mestre do elixir da vida e da pedra filosofal e o grande monarca dos segredos químicos, atualmente vivendo em seu túmulo, para onde se retirou desgostoso com os vícios e as tolices da humanidade, mantendo-se com sua própria quintessência vitae. Já fiz um vídeo aqui sobre o Paracelso, quem tiver interesse, vou colocar o link aí para vocês darem uma olhada. John Rudolph Glauber, Dr. D. e Sir Edward Kelly, que são aqueles que receberam o sistema angélico ou o sistema enoquiano. Bom, então a conclusão sobre esse livro. Primeiro eu preciso destacar que esse livro já não se encontra mais à venda, acho que há um bom tempo. Então, esse é um livro raro, pelo menos essa edição, pode ser que surja uma outra edição aí futuramente, mas essa edição da Editora Mercúrio já não se encontra mais nas livrarias. Apela muito mais para quem é um estudioso e colecionador de literatura ocultista do que para as pessoas que estão nesse mundo do esoterismo mais por curiosidade ou por prática. Esse livro é um livro caro atualmente, né? Então vale a pena você adquirir apenas se você realmente for um indivíduo que tenha esse real interesse por toda essa questão prática, mas principalmente histórica, né? Então esse de fato é um exemplar para colecionadores e etc, além de ocultistas, obviamente. Em relação ao conteúdo do livro, é muito interessante que você tenha um conhecimento sobre cristianismo e Bíblia, porque as referências que ele vai fazer constantemente durante a trajetória desse livro, elas sempre estão se fundamentando em conceitos bíblicos, em citações bíblicas e etc. Eu destaquei aqui acho que uma ou duas passagens, mas ele fica o tempo inteiro falando disso, né? Então por isso também que eu ressalto essa questão do proselitismo da parte dele, do excesso de cristianismo, que ocupa no mínimo uns 90% aí do livro. Então é interessante que você tenha esse conhecimento, para você ficar melhor situado também sobre o que ele está falando. Mas não é obrigatório, né? Porque, querendo ou não, como o cristianismo é uma religião comum a todos nós, mesmo aqueles que não são cristãos, como é o meu caso, você, mesmo que você não tenha um conhecimento da Bíblia, você então vai saber mais ou menos do que ele está falando, porque a gente ouve isso o tempo inteiro. Agora, uma coisa que vai ser essencial para você ter em relação a esse livro, caso você tenha interesse não apenas em lê-lo, mas também em praticá-lo, é o conhecimento da astrologia. Então isso não vai ser opcional, porque a prática de tudo aquilo que é prático, tirando a parte inicial, que é aquela parte lá onde a gente trata da questão da bruxaria e da magia natural, todo o resto do livro está atrelado ao conhecimento da astrologia. Então, seja na parte dos talismãs, seja na parte do cerimonial,
tudo isso você vai estar o tempo inteiro sendo levado para as consultas de tabelas astrológicas e etc. Então, assim, é um conhecimento que vai ser indispensável caso você queira praticar o conhecimento que está sendo exposto aqui. Não só o conhecimento que ele traz, como que dele próprio, mas também o conhecimento que ele atribui ao Tritêmios de Spanheim, porque nesse sistema das evocações dos anjos, também você vai ter que ter esse conhecimento, porque você vai ter que fazer esse tipo de consulta, você vai ter que estar lidando o tempo inteiro com a relação dos horários dos planetas, as posições astrológicas e etc. Então, ao meu ver, é um livro muito interessante por todos esses fatores, seja pela questão da curiosidade, seja pela questão histórica, seja pela questão do trazer um sistema novo que pode ser praticado, como a gente viu. Existe um grupo de pessoas que, então, a partir desse livro, desenvolveram um outro livro, que é esse livro que eu vou tratar na próxima resenha. Então, assim, ele tem uma série de atrativos. O fato dele ter esse excesso de proselitismo é ignorável, né, porque você não vai precisar disso necessariamente para lidar com o livro, ao menos no que tange a sua praticidade. É muito mais uma questão de relação de fé mesmo, do que uma necessidade real de você estar realmente inserido dentro do conceito cristão. Até porque, por exemplo, quando você vai observar o livro do Frater Hachem, ele não tem esse excesso de proselitismo, ele é muito mais prático e, portanto, ele te dá até em certo momento ele te dá esse respaldo, a possibilidade de você adaptar então aquele sistema ali para o seu próprio contexto de crença, desde que você não altere a estrutura básica do sistema. Bom, é isso. Magos é indicado caso você tenha realmente interesse em investir um valor alto numa obra que é clássica. Muito obrigado pela atenção e até a próxima.